econômica. Foi aprovada nas duas casas do Congresso, sancionada na última semana pelo presidente Jair Bolsonaro e que agora vira, em definitivo, uma lei nacional, propondo uma série de ações para desburocratizar e facilitar a vida de quem quer empreender no Brasil. Também mexe com alguns pontos da legislação trabalhista. E é assim que a gente começa o nosso debate de hoje, recebendo os nossos já parceiros aqui da Rádio Globo, os advogados e professores, doutor José Lúcio Fernandes, também Francisco Melo. Doutor Francisco, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Globo. Boa tarde, companheiros de mesa. E é mais uma vez um grande prazer estar aqui para ilustrar algumas coisas da atividade legislativa e jurídica do Brasil atual. Doutor Zé Lúcio, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Excelente tarde. Boa tarde, Gustavo Fonseca, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Alberto Bejani, boa tarde, doutor Francisco Melo, e boa tarde aos caríssimos ouvintes da Rádio Globo. Ô Gustavo, realmente, como o Bejani já enfatizou, o tema realmente é relevante, interessa a todos, né? É uma lei novinha, uma lei fresquinha, que passou a vigorar agora no dia 20 de setembro, então desperta realmente a curiosidade dos ouvintes. É o que eu falei e falo sempre que eu venho aqui às sextas-feiras. É importante que todos passem a fazer uma viagem no mundo das leis. Muitas vezes, pessoa que tem consciência, que entende melhor as leis, são as pessoas mais felizes e que têm o melhor patrimônio, porque está muito mais informada. A Lei da Liberdade Econômica tem alguns pontos principais, né, para diminuir a burocracia, né, de quem tenta abrir um negócio aqui no Brasil, em especial uma pequena ou média empresa, uma atividade de baixo risco, né, vai dispensar alvará para atividades de baixo risco, limitação do poder do Estado ao criar a figura do abuso regulatório, determinação de prazos para que os órgãos respondam aos pedidos do empregador, do empreendedor, e também reforça princípios do livre mercado, Bejani, aqueles princípios tão defendidos pelo ministro Paulo Guedes. São algumas das questões que norteiam a MP da Liberdade Econômica, que nós vamos trazer ponto a ponto durante esta 1 hora de programação. É verdade, eu tenho que aplaudir, né, uma medida que venha trazer facilidade de você poder abrir uma empresa, seja ela um bom funcionário ou 10 funcionários, para que você tenha facilidade de colocar logo em atividade. Mas me preocupa, por conhecer o sistema que diz respeito à prefeitura, por ter passado por lá e por saber muito bem da importância do ISS. O ISS me preocupa, porque essa alavanca, essa grande quantidade de empresas que ficarão sem ser obrigadas a pagar o imposto sobre serviço, isso vai mexer no orçamento do município. E aí, doutor? Pergunta para mim? Diga lá, doutor Francisco. Isso está revogado, ou seja, tudo que diz respeito a direito tributário e direito financeiro, eles houveram por bem revogar. Está lá no artigo 13 da lei nova, está lá, item 8, 9, 10, revogado. E também há um veto na questão da interpretação mais favorável para o contribuinte. É pena, isso poderia ter passado, mas também está revogado. Então não precisa ficar preocupado não, porque se você voltar a ser prefeito, o ISS vai estar lá. Não, isso eu quero deixar bem claro, que já passou minha época, agora é a época dos mais novos, né? Isso aí já passou minha época. Isso na realidade é um ensaio, para mim isso é um ensaio, ela é muito curta, é uma preocupação muito grande, que há um grande contingente, milhões de pessoas que precisam ter uma ocupação. E a gente sabe que o mercado não está absorvendo as pessoas que estão necessitando de emprego. A gente está vendo aí na televisão filas enormes, quilômetros, para a pessoa conseguir uma vaga de emprego. Então eles fazem isso aqui, que em vez de obter uma carteira assinada, às vezes vai ser um microempreendedor. Hoje nós temos já, como microempreendedor individual, mais de 8 milhões de pessoas. Em pouco tempo foi criado, né, doutor? O Francisco, há pouco tempo já tem mais de 8 milhões. Doutor. Então acaba absorvendo. Então isso aqui para mim é um ensaio e vamos ver se pega. Mas está aqui o doutor Francisco, você também que já foi prefeito da cidade, conhece muito bem a administração pública. Isso aqui vai gerar muita dúvida.
Entendeu? Isso vai gerar muita dúvida. Questionamento do Supremo? Vai gerar muita dúvida, porque às vezes o cara vai achar que está tudo bem, vai falar, não, você abriu aí sem a vistoria nossa, mas precisa, mas está aqui que não precisa de vistoria. Não, mas tem uma questão sanitária aqui que precisa. Tem uma questão de pânico aqui que precisa. Aqui vai precisar. Então começa a continuar a gerar dúvida. Quanto menos tirar essas amarras, deixar a pessoa trabalhar, é melhor. E aqui no Brasil tem que entender a realidade. Porque hoje nós temos aí milhões de pessoas na informalidade. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para a própria pessoa que está na informalidade, não é, doutor? Porque ela não tem benefício, não tem assistência nenhuma. Não é bom. O Estado deixa de arrecadar. Não é bom, o Estado deixa de arrecadar, não é bom. Então tem que ser uma coisa justa, né? Aqui o doutor Francisco, que é tributário, sabe que aqui estava previsto um regime específico. Para mim, tributário, eu acho que deveria haver. Para pequeno, entendeu? Não, Sim. Eles cortar, não, tem que ser igual os outros. É igual uma multinacional, a mesma coisa. Você vai ter o regime tributário é único para todos. Não dá para funcionar uma coisa dessa. Acho que tem que ser diferenciado. Isso foi vetado. O regime tributário especial foram vetos importantes que o Bolsonaro propôs, inclusive, que diria que a lei deveria ter 30 ou melhor, 3 meses, 90 dias, né, para entrar em vigor, e o Bolsonaro falou, canetou, disse que não. Mas eu gostaria de entrar num ponto, principalmente nesse primeiro bloco, 12h10, para você acompanhar a Rádio Globo, porque eu acho interessante a gente falar disso, que vai chegar também aos ouvidos desses interessados que querem aí melhores condições e querem trabalhar, né, Bejane? Muita gente está fora do mercado de trabalho, as pessoas querem trabalhar. Nossos colegas lá de Brasília, que cobrem diariamente o Congresso, deram o apelido para essa MP como a mini-reforma trabalhista. Doutores, é pertinente que essa reforma da liberdade econômica vai mexer realmente em direito dos trabalhadores, vai flexibilizar para esses trabalhadores poderem ter mais facilidade de entrar novamente no mercado de trabalho, ou isso aí acaba se tornando uma armadilha para os trabalhadores que querem ter os seus direitos preservados? Como vocês observam essa questão quando a reforma da liberdade econômica atinge no quesito de dar emprego e gerar empregos no Brasil? Deixa eu responder primeiro, porque a resposta com certeza do Dr. Lúcio vai ser mais importante que a minha. Ele é trabalhista, mas eu entendo que isso é uma falácia, isso é um mito. Ela não é uma mini reforma trabalhista. Ela pega alguns pontos apenas da reforma anterior do Temer e vai mais à frente. Então aquilo já está funcionando. Já a reforma trabalhista do Temer, ela amplia determinadas coisas, mas primeiro deixa eu ser mais didático para o ouvinte entender melhor. Quais são os problemas que essa lei 13.874, que nada mais é do que a conversão da medida provisória 881 de 13 de abril de 2019, ela durou até pouco tempo em tramitação no Congresso, durou 5 meses, foi aprovada, e eu entendo que ela tem muito mais qualidade do que defeitos, mas ela queria resolver, primeiro, a estagnação econômica, segundo, o alto nível de desemprego, hoje temos 12% da população ativa, a lenta recuperação, terceiro, a lenta recuperação da recessão que vem desde 2014, e hoje em dia nós não temos ainda um desenvolvimento completo, porque o Estado a economia está derrapando. 4, a alta carga regulatória burocrática. Nesse ponto ela foi feliz em vários aspectos que nós podemos comentar. Quinto, a insegurança jurídica nos contratos e atos econômicos. Isso é fundamental. Eu sou advogado de direito empresarial, sou empresarialista também, além de tributarista, e sei que isso vai de encontro aos empreendedores de maneira geral, que tinham muito receio dessa questão. E a última coisa que ela pretende também, e isso é da lavra do Paulo Guedes, é porque ela pretende resolver a má reputação do governo pelos altos níveis de corrupção. É o liberalismo. Muito bem. Como é que ela pretende resolver isso? Ela pretende resolver isso fazendo o artigo 1º, 2º, 3º, é uma declaração de direitos de liberdade econômica que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica. Segundo, ela pretende resolver isso pelo impedimento ou pela flexibilização de normas regulatórias. É o que o Bolsonaro chama de o Estado no cangote do empreendedor. Ela vai diminuir a intervenção estatal em muitas atividades. Terceiro, pela aplicação ou pela interpretação mais favorável no direito civil, no direito econômico, no direito empresarial, no direito urbanístico e do trabalho. Aí é que entra a mini-reforma. O trabalho não é mini-reforma, apenas ela pega alguns itens da reforma anterior, aquela sim foi uma reforma grande na CLT. Quarto, pelas garantias de livre mercado que são explicitadas. Antes era só um princípio, agora há explicitação de muita coisa. Quinto, pela aplicação imediata
princípio da boa-fé perante o poder público, porque o advogado, às vezes, chegava perante o poder público invertia o ônus da prova e diz, bom, mostra para mim você que focinho de porco não é tomada. E quinto e sexto, pela alteração, pela revogação de vários dispositivos legais. Não foi só a CLT que ela revogou, está lá no artigo 19, você vai ver que está no Código Civil, na consolidação das leis da Previdência, na lei de registros públicos 6015. Portanto, com essa introdução didática, eu quero dizer para o ouvinte o seguinte, eu não considero que ela seja uma mini reforma trabalhista, eu apenas acho que ela avança em alguns pontos e vou deixar o doutor Lúcio falar a opinião dele a respeito, mas os pontos que ela avança já estavam de antemão dados pela reforma anterior, por exemplo, a questão da flexibilização do horário, a questão da flexibilização do jornal de trabalho, poder trabalhar fora do local, essas coisas todas, para mim, já estavam contempladas pela reforma do... Já tinha essa premissa, doutor. Caso da regulamentação do ponto exceção. Empresas com mais de 20 funcionários mediante acordo, medida que na prática vai dispensar o trabalhador de bater aquele ponto na entrada e na saída. Há ainda a criação da carteira do trabalho digital e a extinção do e-social. A permissão de trabalhos aos domingos e feriados para todos os setores, que acabou caindo no Senado. Com isso, a permissão de trabalho aos domingos e feriados permanece somente para atividades de hoje, que hoje já tem essa autorização, como aí nos estabelecimentos comerciais. Ou seja, são os pontos aí que foram ajustados para passar a valer a partir da 13.874. Vai mudar a vida do trabalhador? É algo significativo? Como o senhor está observando esse ponto da MP? Olha, é importante que eu estou falando que a situação do trabalhador tem que ser muito bem observada. Porque hoje nós estamos percebendo, constatando que é um adoecimento da grande parte do trabalhador. Porque ele não está preparado para esse trabalho como quis aprovar aí no anterior, trabalha aos domingos, liberou geral, entendeu? Antes, atual, é só através da convenção coletiva, um acordo específico, comercial, supermercado, shoppings, queria abrir para todos, independente. Então aquilo ali para mim seria um absurdo, o cara folgar só no quarto domingo, entendeu? 3 domingos ele trabalhava direto, tal. Cadê o lazer? Ele tem direito ao lazer. Perfeito. A família dele precisa dele também, você entendeu? Então o negócio não é só trabalhar e adoecer, quem ia pagar com isso? Toda a sociedade. Então acho que houve o bom senso, tá? Voltou aquilo só mediante acordo coletivo ou nas atividades específicas que foram autorizadas. Então não pode. Outra coisa que sempre tem no problema do trabalhador é a tal da jornada, tá certo? A jornada, eu sou favorável a uma jornada menor. Sim. Entendeu? Todos os países estão evoluindo para 40, para 36 horas, porque o indivíduo não está aguentando. Hoje, com o avanço tecnológico, cumprimento de metas, o que acontece? Vem um assédio moral. O assédio moral leva a pessoa a depressão, leva a pessoa a transtorno psicológico. Então fica difícil, a pessoa não aguenta isso. A verdade é essa, ninguém está aguentando. É muita pressão, cumprimento de metas, e você veja um trabalhador que muitas vezes ele trabalha 8 horas, mas na realidade ele já acorda 4 horas antes, porque ele mora longe, tem que pegar 2, 3 ônibus, entendeu? E depois ele volta só para dormir, ele acaba só dormindo, principalmente que tem que trabalhar. Então o que mudou aí na realidade um pouquinho foi esse cartão de ponta atingir o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, que falava que todos a empresa acima de 10, com mais de 10 funcionários, é exigido a anotação do horário de trabalho, a entrada e saída, horas extras e tudo mais. Então agora aqui já ampliou, em vez de 10 funcionários para 20, dobrou. Então acima de 20 agora, funcionário que vai exigir o ponto. E no ponto aí fala que a jornada não precisa anotar, seria só as horas extras, as horas excedentes que anotaria. Mas a gente sabe que infelizmente uma das coisas mais fraudadas, mais pedem na Justiça do Trabalho, são horas extras, entendeu? Não são devidamente anotadas, porque o empregado está subordinado ao empregador. Se ele mandar anotar aquele horário lá, ele tem que anotar e não pode, senão ele vai ser mandado embora, porque não tem estabilidade, tá? Então esse aspecto. E o outro que eu acho muito importante é a carteira de trabalho digital, né? Que isso é muito importante, facilita, mas eu acho que tem defendido aqui nos microfones da Rádio Globo, que é o seguinte: deveria, aos 14 anos que o menor pode trabalhar como aprendiz,
todos aqueles que estão cadastrados aos 14 anos já receber imediatamente a carteira de trabalho. E de preferência... Nós já tínhamos, há tempos atrás, a carteira de menor. Exatamente. E de preferência, junto com o município e com as empresas, dar um contrato de aprendiz para aquele menor. Ia reduzir a violência, entendeu? Porque todo ser humano precisa comer e se alimentar. O menino de 14 anos já está praticamente independente, ele precisa do dinheiro. E seria melhor, tem falado isso aqui muito, João. Daqui faz uma solenidade aqui com 1.000 jovens, meninos e meninas, estão completando 14 anos, entrega já para ele a carteira de trabalho, de preferência, agora você vai trabalhar na empresa tal com menor aprendiz, até os 16 anos, entendeu? 2 anos para trabalhar. Seria melhor. Nós íamos resolver muito o problema da prostituição, na porção da violência juvenil, com esse aspecto. Porque o que faz? O cara tem que trabalhar, eu já passei por isso, você tem que ir lá no Ministério do Trabalho para pegar a carteira de trabalho. Mas isso exatamente, doutor Lúcio, não é uma... Isso é assunto estranho à liberdade econômica, é isso que eu falei. Quer dizer, a mini reforma trabalhista, Gustavo, ela não é. Né? Então, olha, o doutor Lúcio acabou, eu endosso praticamente tudo. O que ele está propondo também endosso. É uma medida de política pública muito louvável. Só que isso é tema de uma reforma trabalhista. Já existia no futuro. Já existia. No passado eu vou além. Na questão da carteira digital, sim, o aspecto que mais que eu gostei foi o seguinte, a possibilidade do cadastro único. Porque agora você vai ter um CPF, você vai ter o seu único NIT, o seu único CTPS, o número da Seguridade Social, do PIS. Você agora criou as condições propícias para você ter o tal cadastro único. Mas quando você deixa isso de forma bem explícita nessa medida provisória, porque, querendo ou não, é a forma de você deixar com que o empregador tenha mais liberdade, inclusive na hora de contratar. Eu vejo dessa forma. Por isso que foi abarcada, né? Foi abraçada também pela MP da Liberdade. Mas a ideia não era essa, Gustavo. A ideia era liberdade econômica. Mas vamos falar de liberdade econômica. Deixa eu até lembrar a vocês aqui. Justamente, no próximo bloco a gente entra nesse aspecto, porque a gente entra de cabeça nisso. É muito bom também, 12:21. Eu quero também trazer alguns pontos da fala do presidente Bolsonaro hoje, lá em Nova York, que vem a corroborar esse sentimento de liberdade econômica. Mas antes da mensagem dos nossos parceiros comerciais, quero que o Bejanne traga um recado muito importante para você, ouvinte do nosso debate. É verdade, a Interconstrutora, né, a gente continua aplaudindo porque outras empresas no Brasil estão copiando o que a Inter fez em Juiz de Fora e está espalhando pelo Brasil, que é dar a oportunidade a você de comprar o seu apartamento e começar a pagar o seu apartamento quando você começar a morar nele. Olha que maravilha, você paga um aluguel de R$500. Você comprou um apartamento financiado da Inter que está em construção. Demora 6 meses para te entregar. E você, durante 6 meses, você teria, na época, antes da Inter fazer isso, você teria que pagar o aluguel e mais a prestação do seu apartamento. Agora acabou isso. A Inter lançou isso no Brasil, Juiz de Fora foi o nascedouro dessa ideia humanizada, né? Então você pode comprar o apartamento pagando o seu aluguel, que é um dinheiro bem ruim, né? Que você paga o aluguel, um dinheiro que não volta mais. E assim que você mudar para o apartamento, você já parou de pagar o aluguel. Então você vai pagar R$400, R$300 da sua casa própria, do seu apartamento próprio. Procure a Interconstrutora, que ela é humanizadora. Ela faz o ato pensando no próximo. Isso é administrar. Primeiro o ser humano, depois o tijolo. Ou primeiro o ser humano, depois a ponte. Parabéns à Interconstrutora. 12:23. Voltamos já. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Com produção anual de mais de 75 mil toneladas de papéis de alta resistência, a Paraibuna fabrica diversos tipos como WTL, capa e miolo. A empresa possui ainda a certificação FSC, Forest Stewardship Council, atestando uma gestão que conserva os recursos naturais, proporciona condições justas de trabalho e estimula boas relações com a comunidade, além do ISO 9001. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente.
Vacinar é um ato de cuidado com você e sua família. Prevenir é o melhor remédio. Por isso, o Laboratório Cortes Vilela, mantendo o seu pioneirismo, inaugura seu serviço de vacinas e imunoterapia. Temos todos os tipos de vacinas de acordo com sua idade e sua necessidade, inclusive da gripe, dengue e febre amarela. Além, é claro, da melhor equipe para lhe atender e de uma experiência de 90 anos trabalhando pela saúde de Juiz de Fora e região. Consulte-nos pelo telefone 32 39 50 35. Cortes Vilela. Laboratório, vacinas e imunoterapia. Setembro arrasador Bahamas. Tá lotado de oferta, só pra economizar. Ovos brancos com 20 unidades, 5,99. Alho importado 100 gramas, 1,49. Batata lavada, 1,99. Cebola, 2,99. Mamão Amazonas, quilo, 2,99. A 100 paleta peito bovino porcionado Free Pie, 12,98 quilo. Coxa com sobrecoxa ave nova, quilo, 4,99. Biscoito polvilho a cada 100 gramas, 2,49. Bahamas, tudo mais barato. Faça o curso prático de oratória e liderança. Últimas vagas para a turma de setembro. Você vai aprender técnicas de persuasão, como ganhar autoridade através da sua fala, saber se expressar de forma clara e fazer apresentações de forma confiante. Você irá qualificar a sua oratória e vencer o medo e a ansiedade na hora de falar em público. Dias 27, 28 e 29 de setembro. Local, Rua Delfim Moreira, 43 Centro, Juiz de Fora. Inscrições pelo telefone ou WhatsApp 991 32 33 33 991 32 33 33. Só Motor Retífica. Retífica para motores a gasolina, álcool e GNV. Vá Só Motor Retífica e procure o trio Paradadura, Pior Manuel e o Coca. A Só Motor oferta uma grande quantidade de peças originais para motores na linha leve com preços promocionais. Só Motor Retífica. Coronel Vidal 455 e Mariano Procópio. Telefone 3217-9114. Só Motor Retífica. A rádio que vibra com você. E para você que está ligado na Globo, grande baile dos amigos do Cebola, com Edmar Augusto. O super baile será no Círculo Militar, dia 5 de outubro, a partir de 9h30 da noite. Mesa com 4 lugares, R$60. E o melhor de tudo, o lucro arrecadado será todo destinado à estátua de ferro do nosso querido amigo Cebola, que será colocada lá na Praça do Jardim Glória. Então eu espero a sua presença neste grande baile dos amigos do Cebola. Os ingressos já estão à venda na estação digital do Zé Kodak, logo ali na Rua Alfred, super fácil de achar, e você vai curtir essa festa conosco, eu tenho certeza. Aguardamos você lá. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Meio-dia e 26, voltamos com o segundo bloco do Debates da Globo desta terça-feira. Com a aprovação da MP da Liberdade Econômica, o governo brasileiro tem o objetivo de desburocratizar o setor produtivo no país. Estamos debatendo este tema com os nossos comentaristas, o advogado doutor José Lúcio Fernandes, também o advogado professor doutor Francisco Melo. Repercussão do tema que muito interessa a você, ouvinte, que nos acompanha, claro. A partir da desburocratização, o objetivo é a criação de empregos. Bejane, antes da gente entrar de cabeça nesse segundo tema, gostaria também que você mandasse aquele recado bacana demais da Paraibuna, que é uma empresa diferenciada de tudo que a gente encontra por aqui. Falar o que da Paraibuna de papéis, né? A Paraibuna é um exemplo desde 1961. Ela foi uma empresa criada em Juiz de Fora em 1961, na década de 60, olha quantos anos tem isso, e naquela época ela já fazia a separação, papel é papel, plástico é plástico, vidro é vidro. E isso já existia na Paraibuna, gente, isso é motivo de aplausos. Hoje existem países ainda, e o Brasil é um deles, que não leva a sério essa separação desses produtos, desses materiais, para que você não tenha que ver no mar, igual nós estamos vendo constantemente em rios, garrafa PET, mas uma quantidade enorme, matando peixes, acabando com a natureza. A Paraibuna de papéis, a Paraibuna lá do Heitor Vilela, do Heitorzinho, filho dele, de todos os funcionários, é uma empresa humanizadora, é uma empresa que está de braços abertos respeitando o meio ambiente. Até os catadores de papéis que você vê em Juiz de Fora, são todos eles acolhidos pela Paraibuna. Eles têm um salário por mês para buscar esse papel de fora que é levado para lá. E não dá. O mesmo acontece em Três Rios, Petrópolis e Belo Horizonte.
pela quantidade de papel que se usa, que estaria sendo jogado aonde? Dentro dos rios, sendo jogado nos córregos. Eu tenho que parabenizar a Paraibuna. Parabéns pela essa atitude e exemplo de preservação do meio ambiente. Doutor Francisco, no último bloco a gente entrava em afinidade com alguns pontos da reforma ou melhor, da MP da Liberdade Econômica, que entram aí também junto com essa reforma trabalhista. Gostaria que o senhor trouxesse mais pontos de forma objetiva quanto ao empreendedor ter a garantia de que o Estado estará cada vez menos no processo de empreender, né, desse Vou dar 3 pontos, novo Gustavo, que vão fazer uma emenda aí também. O ouvinte vai entender o ponto principal, no meu entender, na minha opinião. Agora, queria fazer uma ressalva também, eu estava indo no caminho. Aí, quando o doutor Lúcio interviu, etc., e colocou, aí eu disse, tá vendo? Isso aqui não é liberdade econômica, não é reforma trabalhista. Mas nada impedia que o governo avançasse e colocasse lá algo do tipo, da política pública do tipo que o doutor Lúcio sabe, porque eu endosso embaixo. A questão do trabalho do estagiário, a questão do aprendiz. Por quê? Porque isso se chama jabuti. Jabuti é o seguinte, é uma emenda, um dispositivo fora do contexto da lei que se prepara. Portanto, e olha, essa lei tem jabuti, tem aqui a extinção do Fundo Soberano. Isso, o Fundo Soberano foi criado pelo Lula, mas já não tem esse dinheiro, está zerado desde 2018, o Temer gastou todo o dinheiro. Outra coisa importante também, para responder agora o que você me pediu, eu costumo, depois que eu leio a lei inteira, entendo a lei inteira e compatibilizo ela, eu tenho o costume também de ler sempre a exposição de motivos. Está lá na exposição de motivos. A esperança, que esperança? É altamente subjetivo, mas é o que eles pretendem com esta lei. Gerar 3.700.000 empregos em 10 anos. 370 mil por ano. Não sei se vão conseguir gerar isso ou não. Isso vai ser gerado, basta resolver o problema da recuperação fiscal que nós já debatemos aqui. Mas é emprego formal? Emprego formais. Empregos formais. Está lá na exposição de motivos. Eu não estou inventando nada. Gerar 7% de crescimento da economia em 10 anos. 0,7 ao ano. 0,7 nós já estamos crescendo. Talvez eles queiram mais 0,7. Né? Hoje, no final do ano, talvez o PIB dê próximo de 1%. A economia que é muito baixo. Muito baixo. Já conversamos sobre isso, Bejane. Ela está derrapando, 3 meses vai para frente, 3 meses volta para trás e assim por diante. A desburocratização da gestão, para facilitar os controles digitais. Isso é muito bom. A melhor coisa, doutor Lúcio, foi a revogação, criou as condições para a revogação do E-Social. Isso. Aquilo é uma loucura. O pessoal que trabalha em RH sabe que aquilo nunca funcionou, os links não funcionam. Então, eles já estão preparando o caminho para tirar e substituir por 50% menos de dados aí necessários, pelo mínimo, né? Isso é muito importante para o empresário, entendeu, Gustavo? Eu já estou respondendo o que você está falando. Então, esse ponto eu acho que ela conseguiu mexer em alguns pontos chaves. E fomentar o empreendedorismo no Brasil. Acho também que ela conseguiu, principalmente, se a gente discutir a questão, o Lúcio não vai gostar muito porque é advogado trabalhista e ele defende, como bom advogado trabalhista, das grandes ferramentas dele é a desconsideração da personalidade jurídica que ele defende o empregado, né? Então, eu já sou empregado empresarial, tenho que contar para o outro lado. Mas eles mexeram no ponto-chave, que é exatamente a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Se vocês quiserem, nós podemos debater Com certeza, porque eu acho interessante. Olha só, primeiro, este ponto aqui. O que significa a abertura e fechamento automático de empresas? Hoje no Brasil, a maior, que a gente pode acompanhar, né, Bejane? Inclusive nas redes sociais, isso daí em 2018 foi uma grande, o que movimentou muito, inclusive partidos como o Novo, que cresceu bastante, e outras políticas liberais, que era a questão de você hoje, no Brasil, demorar não sei quantos meses para abrir uma empresa, não sei quantos meses para fechar uma empresa, e aí você tem essa cláusula aqui, uma das primeiras da 13874, permite abertura e fechamento automático de empresas. Artigo 3º. Eu acho que isso veio para calhar. Agora, na contramão, deixa eu só completar, Beija, na contramão um pouquinho do doutor Lúcio, eu quero dizer o seguinte, esse dispositivo, ele tá muito claro. Então, houve um veto entre os... Depois nós podemos também falar dos vetos, os 5 vetos que tiveram, para que o ouvinte
tenha ideia do que está em jogo. Mas essa questão é praticamente, por exemplo, você é uma costureira, um cabeleireiro, um cuidador de cachorro, um cuidador de idosos, enfim, esses empreendedores individuais, que o Lúcio colocou bem, desde a criação da lei já tem 8 milhões de empreendedores, e esses 8 milhões de empreendedores, diferentemente da pequena empresa, da média e pequena empresa, elas vêm para ficar, dificilmente elas vão falir, porque é uma questão muito individual, quer dizer, é uma empresa individual, aquilo se confunde com o indivíduo. Portanto, eu acho que nesse ponto o governo foi feliz. E foi feliz também na questão do abuso regulatório, ou seja, tirar o Estado do cangote do empresário em determinados pontos, que também nós podemos falar. Deixa eu fazer uma colocação, que está chegando algumas coisas aqui a respeito dos nossos ouvintes e outros estão nos assistindo pelo Facebook, que diz assim, a Maria de Lourdes Pavier, quem tem 20 empregados e vai mandar embora e fica com um, que absurdo, como se fosse um flanelinha, não tem compromisso. E aí, doutor? Isso é atividade econômica e atividade de risco, né? A pessoa está lá com 20 empregados, de repente o mercado não tá ideal, ou mesmo os donos da empresa, eles querem fechar, quer passar para outro negócio. Isso é liberdade econômica, liberalidade, isso aí não tem que questionar isso, entendeu? A crise vai, aí logicamente tem que indenizar todos os empregados, né? Conforme a lei, mas isso de acordo com a econômica, com a vontade. Que cabe para o senhor também. O empregado de uma padaria sai para comprar alguma coisa e é atropelado. E o direito dele? O dono da padaria fala assim, ele não é meu empregado, como se que vão provar que isso é legal. O dono é esperto, não é bobo, e agora? É uma dor de cabeça aí para o empregador, certamente, se ele tiver com um contrato formal. E se ele for atropelado, ele estiver em atividade, estiver trabalhando, ou está indo para casa, ou voltando, entendeu? Ele vai. Agora, se ele foi ali para um barzinho, é lazer, fora da atividade, o serviço, aí o empregador não tem nenhuma responsabilidade. Se ele tiver um contrato informal, assim mesmo, um bom advogado como o doutor Lúcio consegue mostrar que ele era empregado, apenas na informalidade. Se ele não tiver com a carteira, lógico. Porque em trabalho prevalece o princípio da realidade, entendeu? Justamente. Não está anotado a carteira, mas ele é realmente empregado. Ele comprovando. Ele não pode ser contratado informalmente? Não, na realidade não. Não, porque é ilegal, né? Eu quero que mas normalmente isso acontece. Ele está trabalhando informalmente. Mas ele tem direito de recorrer à justiça e provar que ele é empregado. Como é que chama a nossa a realidade. Maria de Lourdes Pavier. Maria de Lourdes, hoje o que o empresário pode fazer, estou dizendo como advogado de empresário e recomendando, se ele tiver acuado pela situação toda que o doutor Lúcio falou, é o seguinte, ele terceirizar, exigir que o camarada seja um microempreendedor individual e terceiriza aquele serviço, porque hoje tudo pode ser terceirizado. É mais ou menos a saída que ele tem. Mas, de qualquer forma, o contrato tem que ser respeitado. A informalidade não dá direito a ele tirar o da reta. Justamente o que a MP da Liberdade Econômica prevê é uma desburocratização Estado-empreendedor, não empreendedor-trabalhador. E ela foi feliz nisso, claro, em vários aspectos. É isso que nós podemos discutir. O que eu comecei dizendo era, em 70% dos pontos que ela aborda, na minha opinião, na minha modesta opinião, ela foi feliz, ela vai conseguir alguma coisa. Agora você pega também algo que os ouvintes, eles mandam, né? Eles ditam a regra, a gente sabe muito bem disso. As redes sociais hoje dão a voz para as pessoas, e aí emitiram uma foto com esses novos aplicativos, tenho certeza que os senhores estão inteirados disso, onde o rapaz tem a sua bicicleta ali, está precisando de um emprego, obviamente não tem um emprego, se cadastra lá no aplicativo e aí pega a bike dele e sai pelo bairro fazendo as entregas, né? Ele não tem um vínculo com o aplicativo está ali em outro nível, em outra situação. Ele pode trabalhar ali de 12 a 14 horas, como alguns já falaram que trabalha, para tirar ali aquela grana que vai salvar no final do mês, porque ele está sem emprego. Esse vínculo aí está sendo muito criticado, porque aí realmente eles falam... Isso não tem nada a ver com liberdade econômica, ou pelo contrário, a liberdade econômica reforça alguns pontos disso. Isso tem a ver com Uber, por exemplo. Exatamente. Tem a ver com Uber. E é complicado, porque nesse momento os grandes trabalhistas, o doutor Lúcio me corrija se estão com dificuldade de caracterizar o vínculo, porque há decisões atrás de decisões no próprio TST dizendo
dizendo que aquilo é compartilhamento, é outra atividade, aquilo não é vínculo empregatício. Mas, doutor, não seria um dos reflexos da liberalização do empreendedorismo no Brasil a tendência de que importando... Seria, acabei de dizer, a liberdade econômica reforça isso, essa lei reforça isso. Mas é de responsabilidade municipal. De responsabilidade... Não é. O município... No caso do Uber, no caso... Essa lei, inclusive, retira do município algumas posturas regulatórias. Mesmo essa do Uber? Essa lei, a do Uber, por exemplo, já tem decisão do Supremo agora, e já do STJ, vai para o Supremo, eu acho que ele vai dar a palavra final. Mas o município poderia vir e dizer o seguinte: olha, tem que fazer isso, tem que se cadastrar, porque senão fica uma discriminação com os taxistas. Ponto. Não vamos entrar. Aí teríamos um programa só para discutir esse assunto. Não, mas essa devia ser eficaz para mostrar. Eu estou tentando responder. Chegando aqui. Agora, na minha opinião, Bejane, o que ocorre é o seguinte: no momento que eles interpretaram isso, não há vínculo empregatício. Aí o doutor Lúcio é campeão nisso, sabe? Não há vínculo. Eles interpretaram o seguinte: não tem jornada de trabalho, não tem patrão, o cara trabalha a hora que quer, então não tem vínculo. Não tem vínculo empregatício, é liberdade econômica, é eventual, ou seja, é um empreendedor. Ele que se cadastra como microempreendedor, está no app, ele faz aquilo. Bom, tudo isso foi... O brasileiro está preparado para isso? Eu acho que... Zé Lúcio? Isso aqui é um assunto muito sério. A gente vê aí, como o doutor Francisco enfatizou, a gente vê jovens aí com bicicletas à noite pedalando. Tem muitos que nem estão preparados para pedalar. Vai ser atropelado. Se você não tiver cuidado, você acaba atropelando eles, entendeu? Que eles precisam faturar, eles precisam fazer a maior quantidade de entrega. Então, o que eles quiserem? Avança o sinal. Eles quiserem tirar isso do âmbito da CLT. Então, o que eles fazem? Procuram fazer um contrato de natureza civil. Tá? Eles contatam para você fazer um trabalho aqui, nós vamos fazer esse trabalho não como trabalho, como veículo. Porque ele já adiantou aqui, hoje você cria uma microempresa individual, tá certo? Então a sua empresa vai trabalhar para a minha empresa. Ou então a tal da pejotização, pessoa jurídica, você cria uma pessoa jurídica, ou trabalha como autônomo, não tem nada a ver. Se você for acidentado, você vai trabalhar com a sua bicicleta, você vai trabalhar com o seu automóvel, você vai trabalhar com o seu celular, não vou te dar equipamento algum. Então passa do contrato civil. Aquilo falou, já há várias ações contra essas empresas de aplicativo de transporte e leva isso mais para a natureza do contrato civil do que do trabalhista. Mas eu acho que tem que ter muito cuidado com isso aí, devido ao número de acidentes, e tem que tentar melhorar, regulamentar isso. O município já tentou fazer, mas ele está demorando muito. Não conseguiu. Está demorando muito. Está demorando muito. Então o Congresso Nacional tem que realmente tomar uma providência sobre isso, porque é uma coisa para mim muito séria, porque muitas vezes há conotação de emprego, tá certo? De vínculo empregatício, mas está dizendo que não. É questão de contrato civil, não tem nada a ver. No sentido que o Bejane queria, deixa eu só te dar uma palavrinha, Bejane. Eu acho até que saiu uma lei no Senado, que não passou na Câmara, que permitia que cada município resolvesse o seu problema. Então, cria-se abusos, por exemplo, do seguinte sentido: você está num Uber e acontece um acidente, o Uber não tem seguro, apenas um seguro obrigatório. Já se o cara é taxista, tem que ter um seguro, porque a prefeitura obriga. Enfim, esse tipo de coisa, né? A seleção de RH, por exemplo, que os taxistas têm que ter, seja empresa ou individual, é diferente. Eu acho que isso é muito sério, como diz o doutor Lúcio aí, e um programa teria que ter só para isso, para discutir esse assunto. Me diz uma coisa, eu não sei se fica para aqui ou para daqui a pouco, depois do intervalo. Para daqui a pouco, com certeza. Essa não obrigação de tirar imediatamente o alvará não pode trazer uma certa confusão, um abuso e, ao mesmo tempo, uma falta de interpretação dos próprios fiscais? Vamos para o intervalo, na sequência a gente volta respondendo esta pergunta e outras, e a participação do ouvinte no Facebook da Globo. É um instante só, 12:42. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens atua há mais de 50 anos e se destaca pela produção de soluções em proteção, recicláveis e biodegradáveis. Fundada em Juiz de Fora, Minas Gerais, possui localização estratégica no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, o que facilita a distribuição de seus produtos, garantindo a pontualidade das entregas. Paraibuna Embalagens
embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Mega Aniversário Marte Minas, uma festa para você comemorar de carrinho cheio. Coxa com sobrecoxa de frango Rivelli, porção dorsal congelada quilo 4,88. Filé de peito de frango Rivelli congelado quilo 8,58. Refrigerante Coca-Cola tradicional 2,5 litros, 6,18. Arroz Belo Sabores 5 quilos, 10,49. Venha para o Mega Aniversário Marte Minas. Sua conta de luz está alta? Temos a solução para você. Iluminação em LED, sensores de presença, chuveiros com regulagem eletrônica de temperatura, temporizadores para chuveiro e muito mais. E atenção, na Rei Material Elétrico e Hidráulico você encontra a mais completa linha de fios e cabos padrão CEMIG, iluminação comercial, residencial e industrial, chaves elétricas para comandos, tubos e conexões hidráulicas para água e esgoto, ótimos preços e condições para pagamento, grande promoção de refletores e painéis de LED Avante. Rei Material Elétrico e Hidráulico, Floriano Peixoto 204, telefone 3215-6292. Alexandre Pires apresenta o Baile do Nego Velho, um super show com 3 horas de duração e os maiores sucessos dos anos 90. Sexta, dia 1º de novembro, às 21 horas, no Terraço. Venha curtir a versatilidade de Alexandre Pires, com muito axé, pop, pagode, samba e funk. Baile do Nego Velho. Ingressos à venda em ingressodigital.com.br. Realização Via Brasil e Que Veste. Apoio Rádio Globo Juiz de Fora. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. 15 minutos faltando para 1h, nós estamos de volta com Debates na Globo, comigo Alberto Beijani, trazendo um recado especial demais para você. É verdade, e voltando a falar, né, da grandeza, ligaram para cá dizendo, olha, nós já compramos nosso apartamento na Inter Construtora, e é exatamente como você está falando aí, nós estamos terminando de ver o apartamento ficar pronto, pagamos aluguel, mas já fomos informados que só a hora que entrávamos no apartamento da Inter, que é nosso, agora que nós financiamos pela Caixa Econômica, é que nós vamos parar de pagar o aluguel. Então, olha que maravilha, você para de pagar o aluguel de 500 e vai entrar no apartamento seu de 380, 400 reais, que é seu, é um patrimônio da sua família. Procure a Inter Construtora, fala, ó, eu ouvi o Beijani falar que eu não vou pagar enquanto eu não entrar no apartamento. Pode demorar 6 meses, 8 meses, que eu vou esperar ficar pronto. A hora que eu entrar no apartamento, aí sim eu começo a pagar a prestação. E eu paro de pagar o aluguel. Ok? Parabéns à Inter Construtora. A MP da Liberdade Econômica é o assunto nesta terça-feira. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro canetou. Tá valendo, agora é o seguinte, nós estamos esperando, veja, nós estamos esperando que isso reflita em desenvolvimento econômico, claro. Queda na taxa de desemprego, mas é a nossa obrigação. Principalmente que o brasileiro compreenda que a partir de um Estado mais liberal ele terá a possibilidade de trabalhar melhor e assim sustentar a sua família sem o peso do Estado. A vereadora, eu vou votar em você. Mas tem uma pergunta para 2 professores aqui que nós somos repórteres. José Lúcio Fernandes e Francisco Mello. E essa liberação do alvará, você pode abrir sem alvará. Como é que o fiscal vai trabalhar nisso? Como é que a prefeitura vai trabalhar nisso? Deixa eu explicar. Depois eu quero ouvir a opinião do Dr. Lúcio. O seguinte, o fato de que há um dispositivo que determina a aprovação automática da licenças burocráticas da prefeitura, licenças do alvará, enfim, para atividades de baixo risco, como eu já dei exemplo, costureira, cabeleireiro, pet shop, boutiques. Então, não significa que não precisa do alvará, não é isso não, ouvinte. Ele precisa do alvará. O que ele tem é uma flexibilização do prazo, ele pode sair faturando. Esse é o problema. Tanto é verdade que um dos vetos foi na área ambiental. Então, eles vetaram, o Bolsonaro vetou o dispositivo que determinava a aprovação automática da licença ambiental. A única coisa que não é automática para essas atividades de baixo risco é a licença ambiental. Então ele vai ter que ter vai lá no órgão adequado da prefeitura e verifica se ele tem problema de licença ambiental. Se ele não tiver, ele pode começar a trabalhar. E vai ter um prazo para se regularizar, Beijani, é assim que mesmo funciona. Se ele abrir num local... O que é muito bom do ponto de vista... Mas se ele abrir num local onde a
própria prefeitura fala que ali não é lugar apropriado para ter aquele negócio. E aí? Se ele abrir naquele local, ele vai ser orientado e vai ter um prazo para ele mudar, mas ele vai ser obrigado a cumprir a lei, porque não é assim do jeito que nós estamos imaginando, que a licença é automática. Não é bagunça. Exatamente. Então, esse é um ponto bom da lei. Eu acho interessante. E aí, doutor? É isso mesmo, eu acho que uma coisa é o papel, tá certo? Então, as atividades, atos públicos dispensam muito ato público. Então, como o doutor Vangelis enfatizou, as atividades consideradas de baixo risco, ou risco A, tá certo? Normalmente não vai dispensar todos esses atos. Então a pessoa chega e abre lá o salão, como ele já disse, pode ser bares, atividade de fisioterapia, pessoa que abre uma casa para trabalhar com atividade de aluguel, desde que o imóvel seja próprio, tá certo? Então não tem, mas aí vem o problema fiscal. Por quê? O município quer arrecadar, quer alvará, quer taxas, quer emolumentos, tá certo? Então eu falo, peraí, isso aí não é atividade de baixo risco, e aí? Quando você instalou aqui, tem um problema ambiental aí, não pode, tá certo? Isso aí tem muita circulação de pessoas, nesse local você não pode, aí precisa da vistoria do bombeiro para você poder funcionar. Perfeitamente. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. O bombeiro aí foi fantástico. Mas isso não ele não precisa de vistoria do bombeiro também? Pode abrir? Pode. Pode. Mesmo sendo um bar? Essa é de baixo risco? Baixo risco. Por exemplo, um bar é baixo risco. Baixo risco. Ele lida com botijão de gás. Agora, ele corre o risco de chegar lá. Essa não está na lista. Tem uma lista de atividade baixo risco. Ué, não pode ter essa fogão? do botijão de gás, não. Aí não. Combustível, não. Peraí. Ele não pode ter fogão? Não tem uma essa lista. tem problema ambiental, Tem uma resolução, tem a lista. Só as atividades que estão na lista. Doutores, mas ele não vai poder ter um fogão? Não, dessa aí não. Só se for a lenha? Não, tem aqui, ó. Eu tenho aqui do KNAI. Tem uma atividade de baixo risco, está previsto, está na resolução. Tem uma resolução. Só essas atividades. Aqui não consta botijão, posto de gasolina. Não. Agora, mesmo essas atividades. Um rapaz ali para cortar o cabelo, as pessoas que têm aí o sonho de abrir o seu salão, né, de barbearia ali, mas na agência de publicidade, sai, funciona normal. Mas você está no local que não permite salão de. Eles vão te orientar, vão te dar um prazo. No mínimo você ganha um ano, o que antigamente você não cortar cabelo, não é para cortar árvore. Não, isso é ótimo. O cara poder abrir imediatamente e dar emprego, isso é ótimo. Agora, o que me espanta é saber que não existe ainda uma normatização do que é o que não é. Por exemplo, se eu vou abrir um bar... Não, ali, eu estou falando do bar. Agora eu quero abrir um bar. E esse bar eu posso abrir amanhã. Eu comunico a prefeitura e vou abrir amanhã o bar. Eu quero fazer um salgado. Como é que eu vou fazer salgado? Você pode fazer. Pode fazer. Sem gás? Você pode fazer. O problema todo é o seguinte: você tem que ser esperto e mandar o bombeiro e fazer rapidamente. A única dificuldade que eu vejo é a questão do bombeiro, que ele lembrou aí. Mas fora disso, você pode abrir o seu bar e pode funcionar com ele, que está dentro da lei. Bom, Bejano, foi bom você falar. Esquecendo aqui na lista que está aqui, atividade de baixo risco. Consta especificamente quanto ao bar. Consta da seguinte forma aqui. Sim. Bar sem ser salgado, só gelado. Aluguel, agência de publicidade, móvel shop, bar. Peraí que consta aqui bar, mas fala especificamente assim que está escrito aqui. A gente compreende. Comércio atacadista de água mineral, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebida. Aí vem o código do KNAI aqui, 5611-202. Não consta aí salgadinho, não consta. Mas bebida pode ser restaurante. Café é bebida. Não pode ser restaurante, bebida. Mas tem a máquina de café que eu quero falar. Como é que você escapa disso, ouvinte? Como é que você escapa disso? É muito simples. Faz na sua casa, terceiriza sua mulher e bota no bar que você não vai ter nenhum problema. Tosse para vender em meia hora. Não, tosse para vender. Leva o risoles pronto, compra o micro-ondas para esquentar o risoles. Entendeu? Vai na sua casa. Vai na sua casa, sai de casa. É porque pode ver. Um bata lá na frente. Não é bar e lanchonete. E tem que torcer para vender tudo em meia hora. Você não vai comer. Meio-dia 52, para você que está ligado na Rádio Globo. É isso aí. A tendência. O presidente Bolsonaro hoje, ele abriu o discurso dele na ONU e acompanhou, e você vai acompanhar os desdobramentos, é claro, durante a tarde aqui no
no jornalismo da Rádio Globo, ele abriu o discurso dele falando que o Brasil está longe do socialismo, não é mais um país socialista, né? A despeito, na opinião dele, dos últimos governos. Ou seja, há liberdade para empreender. O mercado vai ditar as regras próprias do mercado. Quanto menos o Estado entrar nesse jogo, é o ideal no ponto de vista do governo que foi eleito em 2018, pela população em sua maioria democrática. Portanto, tá lá, o Bolsonaro disse na ONU que o socialismo, Cuba, Venezuela, o ambientalismo radical não faz mais parte das diretrizes do governo. E essa MP aprovada já e sancionada na última sexta-feira, vem de encontro a essa tendência. Este é o Brasil dos próximos anos. É sobre isso que nós estamos tratando aqui. Quero agradecer imensamente, é claro, a participação dos ouvintes. Nós estamos chegando à reta final. Gostaria que o doutor Francisco falasse sobre os vetos dessa MP. O que não entrou nessa MP, doutor Francisco? Foram 5 vetos. O primeiro deles, mais importante, a questão do direito tributário, por exemplo, que o Bejane falou da VSS, eu disse, não, fica tranquilo que o artigo 13 tem várias revogações, todas de direito tributário, e criava-se inclusive um regime especial, né, de direito tributário. Aquilo é muito complicado, para mim seria ótimo, porque é por esse caminho que eu iria defender meus clientes, mas não é possível, porque a norma era falaciosa, a norma, a clareza dela permitia dúbias interpretações. Em nenhum momento essa lei pretende regularizar fraudes, ilicitudes, o camarada que abre um negócio para fraudar, para se locupletar, para ter patrimônio, esse cara vai ter problema. Você está querendo legislar em causa própria. Não, eu estou dizendo que contra os meus interesses, às vezes, defender os meus clientes, mas enfim, eu acho nesse ponto a lei está perfeita. O dispositivo que determinava a aprovação automática da licença ambiental, no resto diz, pode abrir o seu bar, Bejane, sem problema nenhum, não, pode sem abrir. Fogão, eu não vou abrir bar aquela lista que está na relação que o doutor Lúcio tem aí, na resolução, tranquilamente, você está... E se por acaso houver algum empecilho, você vai ser notificado e tal, mas você pode sair faturando. Isso é o que interessa para a economia nesse momento. Depois, o terceiro dispositivo que flexibilizava testes de produtos. Era um negócio meio complicado, porque o tal da cobaia humana, então vetaram também isso. Cobaia humana aqui na segurança sanitária. Muito bom isso. Foi muito bom. Eu gostei dos vetos. Eu estou respondendo o que o Gustavo me perguntou. Né? Então, foram 5 vetos e o quinto, finalmente, foi a vacatio legis. Vacatio legis, ouvinte, é o período que a lei entra em vigor. Você tem 90 dias, o Código Civil teve 2 anos para todo mundo se adequar, e aí nessa lei era 90 dias e o Bolsonaro vetou o inciso 1 do artigo 20, de modo que ela entrou em vigor imediatamente para ele poder chegar na ONU e dizer, lá nós somos liberais. Foi isso. Justamente. Bejane. Gostei do discurso do presidente hoje na ONU. Acho que ele não mudou a sua posição. O que ele tinha de posição aqui no Brasil, ele colocou na ONU. Ele nominou os países que ele entende que estavam querendo dominar a Amazonas. Eu acho que ganhou alguns pontos comigo hoje. Gostei da atitude porque não mudou a sua opinião. Ele não fez um discurso aqui para fazer outro lá. Primeiro que hoje a mídia, ela está globalizada. O que você fala agora aqui, podem ouvir você lá no Japão na mesma hora. Então, parabéns. Acho que a postura foi de um Brasil independente no que diz respeito ao nosso meio ambiente. Eu quero agradecer imensamente a participação dos nossos convidados. O doutor Zé Lúcio Fernandes está sempre conosco aqui, também todas as sextas-feiras, no Acorda, na Rádio Globo Juiz de Fora, com o Giovanni Lima, falando das questões trabalhistas, e hoje veio aqui também conosco, com seus comentários, também os seus conhecimentos, trazer aí um pouco do que acha dessa MP da liberdade econômica. Zé Lúcio, prazer recebê-lo mais uma vez. Doutor, uma excelente tarde. Muito obrigado, Gustavo. Realmente, eu acho que isso é muito importante. Eu estou vendo e constatando que está surgindo um novo Brasil. Eu acho que eles têm que fazer as reformas. Realmente, nós estamos no 3º milênio. Não pode ser com aquela ideia com a cabeça no século XX. Nós estamos no século XXI. Então, as coisas têm que ser adaptadas à realidade, à dinâmica, aos fatos atuais, né? Então, acho que isso é muito importante. Esse tema que o Bejane falou lá, o presidente defendendo a Amazônia, é o primeiro presidente que eu vejo falar sobre a Amazônia. Isso é muito importante, a riqueza daquilo lá
inestimável, tá certo? A nossa soberania e essas reformas. Está aí a reforma da Previdência já praticamente na reta final, a reforma também tributária já começou a caminhar muito bem, vai estar, e aquilo também, e precisa realmente da atividade do dia trabalhador. Nós estamos vendo aí essa liberação do fundo de garantia, R$500 por conta, isso vai dar uma aquecida na economia, o pessoal vai vender mais, o 13º, a primeira, a segunda parcela também já está saindo, então eu tenho esperança que 2020 nós vamos ter uma economia melhor, vai desenvolver, essa medida provisória também é um ensaio, porque eu acho que depois vai começar a ampliar essa liberdade econômica, isso é muito importante. Então, os brasileiros têm pressa, porque tem muita gente que está necessitando ser empreendedor e conseguir um emprego para viver com dignidade. Doutor Francisco Melo também esteve conosco nesta hora, muito obrigado mais uma vez por sua participação, doutor. Para mim é sempre um prazer, Gustavo, o seu convite, o convite da Rádio Globo, de estar aqui com os debatedores de mesa, e vou dizer até mais uma coisa, às vezes sou parado na rua, porque já tive inúmeros alunos das várias faculdades que dei aula, e eles fazem os comentários, e é muito importante que a Globo assuma esse papel, tipo Google, né? Então tem muita gente que vai ouvir e acho isso e acho aquilo. Por quê? Porque mais importante do que o Brasil fazer as reformas é o povo se reformar também, doutor Lúcio. Então o povo tem que ter essa informação disponível para ele, e eu acho que isso faz parte da nossa vocação. Bejane, este foi mais um Debates na Globo, nós estamos chegando ao fim, debates acalorados, é claro, com muita informação, que é o nosso primeiro objetivo. Foi um prazer estar com você mais esta tarde, e amanhã nós estamos de volta ao meio-dia com o Debates. É verdade, Gustavo, pedindo a Deus, né, que nos dê forças para chegarmos amanhã e termos aí um novo debate na Globo, junto com pessoas esclarecedoras, pessoas entendidas nos assuntos, e eu tenho certeza que você clareou o que é que está acontecendo no Brasil hoje a respeito dessa nova medida do presidente Jair Bolsonaro. Parabéns a todos e uma boa tarde. Quero agradecer a técnica de Leandro Carvalho, a técnica mais técnica da Globo. 12h59, 1h em ponto para você ligado na Globo. Hoje foi o Debates na Globo e nós voltamos amanhã, meio-dia. A todos, excelente tarde. Tchau, tchau. De segunda a sexta, na hora do almoço.